Na aula de hoje falaremos um pouco sobre os processos de figuração da experiência urbana na literatura brasileira contemporânea, né? Para começo de conversa, existe basicamente dois modelos de representação, né? Aqueles que tratam a cidade como algo extremamente perigoso, como cenário de uma série de crises, violências, como cenário adequado à fragmentação do sujeito, e há um outro cenário em que a cidade aparece como algo absolutamente segregador, né, cheio de oportunidades, e em que os sujeitos se encontram em relativa harmonia, né? Ou seja, há o modelo topofóbico e o modelo topofílico de representação, né? Os dois são muito fortes, né? Embora haja uma predominância na nossa era de encarar a cidade moderna, né, sobretudo as grandes metrópoles, como algo absolutamente perigoso para o sujeito, né? Mais à frente daremos informações mais precisas sobre isso. Bom, vamos fazer uma espécie então de radiografia urbana, né, de como a cidade, as configurações urbanas aparecem ao longo da literatura contemporânea, né? A primeira coisa a se destacar é que esta é uma época de grande mobilidade geográfica, né? Isso significa que os nossos personagens nunca se deslocaram tanto no espaço como acontece agora, né, nos últimos anos, né? Ora, o tema da migração ele é recorrente, né, há muito tempo. Se pensarmos nos romances de cavalaria, por exemplo, o deslocamento, a viagem, né, já é a base estruturadora um pouco desse gênero. Mas não, e ao longo dos séculos, deslocamentos também sempre foram feitos, né? Algumas obras do século XIX, por exemplo, exploravam em demasia a ideia do romance de viagem, né? As obras do Júlio Verne, por exemplo, são muito exemplificadoras disso. Mas a partir do século XX, esses deslocamentos foram ficando cada vez mais problemáticos, né? E problematizados, né? É um deslocamento que se dá em função de uma série de coisas que normalmente demonstra que o sujeito não está apaziguado com o seu mundo, né? Na pós-modernidade, né, na era contemporânea, isso se acentuou de forma drástica, né? E uma característica importante, né, que talvez justifique esses deslocamentos é o fato de o sujeito nunca estar em paz consigo mesmo e com o seu entorno, né? Há uma ausência de identificação do homem com o espaço, o que o impele naturalmente a fazer essas migrações. Claro, algumas delas são de cunho muito particular, né, muito pessoal, são questões pessoais que o sujeito precisa resolver e dar conta, né? E por isso esses deslocamentos, né, o Lavoura Arcaica é um exemplo disso, né? As inquietações sentidas pelo André com o passado rural, com a família tradicional, o levam a procurar um outro espaço na cidade, longe né, de todo aquele cenário catastrófico, né, para a pessoa dele, né? Ou pode ser um deslocamento causado no sentido do grupo, né? Falamos em aulas passadas que esta é uma época de representações de diásporas, né? Que é exatamente essas comunidades interculturais que se formam em função de deslocamento, né, de um grupo cultural de um espaço para outro, né? Então nós temos muitas diásporas, por exemplo, italianas, alemãs, né, europeias como um todo, mas sobretudo ligadas ao mundo árabe, né, aqui no Brasil, com um tipo de cultura muito peculiar, com um modo de vida e de ver a vida, né, muito próprio daquele povo e, sobretudo, com orientações religiosas muito específicas que acabam gerando outros comportamentos, né, outras maneiras de ler o mundo, né? Quando uma cultura tão diversa chega em um outro espaço, né, é óbvio que essas culturas elas vão se chocar um pouco, né? E do encontro delas pode vir tanto um resultado harmonioso como um resultado agonal, né? Mas de qualquer forma o que precisa ser exaltado é o deslocamento constante que os personagens promovem
né, na literatura como um todo contemporânea. Né? Se puxarmos bem a memória, né, os romances do século XIX, notabilizados aqui no Brasil pela figura do José de Alencar, do Machado de Assis, depois do Aloysio Azevedo, né, os personagens normalmente estão circunscritos a microespaços, né, e dificilmente abandonam ou o universo da sua casa ou aquele universo particular, né, do bairro ou de um conjunto de bairros muito próximos. Né? O Rio de Janeiro do Machado de Assis, por exemplo, né, está circulando ali onde hoje nós chamamos de cidade histórica. Né? Na pós-modernidade, não. Né? Os sujeitos são impelidos a migrar de uma cidade a outra, de um continente a outro, de um país a outro, enfim. Né? E essa mobilidade tem esse significado cultural mais forte. Isso significa que a literatura do nosso tempo ela está marcada pelo mundo de caminhantes. Né? Os sujeitos caminham antes de qualquer coisa. Né? E caminhar já indica um ato de atividade, né? No sentido que se contrapõe à passividade. Né? Ou seja, os personagens da literatura contemporânea normalmente não são passivos. Né? Eles constroem, né? Constroem as suas próprias ações, os seus próprios caminhos, e claro, e aí vai ter que pagar pelas consequências, né, dos atos assumidos. Quando se fala em caminhar na literatura brasileira, né, normalmente vem à cabeça a figura do flaneur, né, do estudo do Walter Benjamin, sobre a obra do Baudelaire, né, e a partir daí uma configuração arquetípica de leitura. Né? Então o Benjamin identificou uma espécie de flânerie na experiência da modernidade, né? Tomando como parâmetro a obra do Baudelaire, no sentido de que os homens meio que são dados à experimentação da cidade. Né? Ou seja, o personagem do romance moderno, né? Da literatura moderna como um todo, tende a caminhar exaustivamente pelas ruas da cidade, assumindo a própria cidade, a própria rua, como lar, né, como a sua casa mesmo, majoritária, e a experimentar com o corpo, mas de forma muito superficial, porque a rua demanda uma série de experiências, né, apresentam ao sujeito uma série de espetáculos urbanos, e ele vai meio que galgando uma coisa aqui, uma coisa acolá, e passando um pouco que de forma superficial sobre todas essas experiências. Né? O Flaneur toma a própria rua como a sua casa. Né? A cidade é a sua biblioteca, a rua, muitas vezes, é a cama, né? Depois de uma noite de bebedeira que se deixa completamente exausto no chão. As prostitutas são a sua esposa e por aí vai. Né? A ideia de flâneurie acaba vinculando um pouco também se vinculando um pouco à ideia de alienação, porque o sujeito não pensa e averigua as experiências que vai tomar. Ele simplesmente vai levado pela lógica, né, de mercado, né, por aquilo que a sociedade tem a oferecer como espetáculo, e não reflete muito sobre as coisas. Né? Então esse é um pormenor. Bom, mas isso é uma leitura direcionada ao contexto da modernidade. O Lyotard, um grande crítico da pós-modernidade, identifica essa mesma experiência de andância e de errância na pós-modernidade com uma pequena modificação. Né? Nós passamos do flaneur, no sentido de quase que boêmico da coisa, né? Usufruir da cidade, né? Da experiência citadina, da experiência urbana, de uma forma muito boêmica, né? Muito integrada para a experiência do turista. Ora, o turista ele também caminha, mas a grande diferença, o flaneur tem um mundo pequeno à sua volta. Né? Normalmente é uma parte da cidade com a qual ele se identifica mais, aquela parte de bares, né, históricas, né, onde espetáculos são apresentados. O turista não, o turista ele tem um mundo inteiro às suas mãos, mas com um tipo de experiência muito mais superficial. Ora, imagine quantas vezes, não sei, imaginamos em fazer viagens, de repente só para tirar uma foto nos grandes, né, nas grandes
dos grandes pontos turísticos, né, de uma cidade. Se vocês virem os pacotes vendidos pelas agências de turismo, elas cobrem, sei lá, em uma semana, uma cartografia composta mais ou menos de, sei lá, 5, 6, 7 países. Então imagina só, se você em uma semana passa por 7 países diferentes, às vezes em 2, 3 cidades de cada país, não há tempo hábil para você manter uma relação visceral com os lugares por onde vocês estão passando. Né? A experiência, né, do turismo, né, dentro dessa configuração é extremamente artificial. Muitas vezes as pessoas procuram esses pacotes, como eu disse, só para passar, de repente, pela Torre Eiffel, pela Torre de Pisa, pela ponte na Inglaterra e tirar uma foto para postar nas redes sociais e mostrar aos amigos que fez essa viagem. Bom, não precisava nem de tanto trabalho, porque qualquer bom programa de edição te coloca em qualquer um desses lugares com um grau de fidelidade muito grande, né? Mas as pessoas não estão interessadas na experiência com o lugar. Né, de sentir a vivência das pessoas, né, de se integrar à vida do outro, né, de integrar a minha vida à vida daquele povo que eu visito em determinado momento. Né. Então a experiência do turista ela é muito mais superficial, ela é muito mais passageira, ela é muito mais efêmera do que o do flaneur. Né. E é esse tipo de sujeito que normalmente habita a página dos livros na literatura contemporânea. Bom, tudo isso é resultado do próximo tópico, né? A velocidade da vida cotidiana desloca os homens da paisagem urbana. Isso é um aspecto interessante também. A nossa vida é muito acelerada, né? Nós temos uma série de compromissos a cumprir, né, diariamente. O tempo normalmente é muito pequeno para fazer essas coisas e não há outra forma de agilizar a não ser acelerar, né? Acontece que esses aceleramentos acabam nos deslocando da própria paisagem urbana. Ora, normalmente quando se fala em paisagem, vem à cabeça a ideia de algo absolutamente concreto, visível, né? Durante muito tempo, a definição de paisagem era um pedaço de espaço, né, panorâmico captado pela minha visão. Né. Essa concepção está extremamente ultrapassada hoje em dia. A ideia de paisagem, o conceito de paisagem é um dos mais dinâmicos e um dos mais dialéticos dentro dos estudos sobre o espaço. Né. E ela envolve elementos como percepção, criação imagética, pensamento, relação do corpo com o espaço, né? Ou seja, é muito mais dinâmica, é muito mais estruturado do que nós costumamos pensar. Né? E daí vem, acho que o argumento principal a que eu quero me referir. Não há como deslocar a ideia de paisagem, não há como configurar uma ideia de paisagem deslocando a ideia de corpo, sujeito e pensamento. Né? Ora, se o sujeito passa, se nós vivemos numa vida acelerada, se nós não permitimos que o nosso corpo queda em algum lugar, pare e vivencie um pouco as formas espaciais, então a composição de paisagem é praticamente impossível de ser estabelecida, porque a paisagem nada mais é do que a materialização de um modo de vida ao longo da história. Né? Na literatura vai ser a mesma coisa, os nossos personagens são muito acelerados, caminham muito, né? Eles vão de um lugar a outro numa rapidez de páginas muito grande. E isso dificulta muito a constituição de uma paisagem urbana, porque tem-se a sensação que em momento algum o sujeito está integrado à tessitura do espaço. Bom, isso gera uma natural desterritorialização, é uma palavra-chave para se entender a produção desse tempo. Já comentamos um pouco na aula sobre o pós-modernismo, mas quero ressaltar ainda, né, neste tópico, porque ele está diretamente ligado a essa experiência urbana. Né? Com práticas tão superficiais, tão rápidas, né, tão
parca em experiência humana, né, parece que os nossos personagens cada vez mais perdem o seu chão. Há uma ausência de identificação do homem com o espaço, né? Há uma ausência, para a gente utilizar um termo muito recorrente na geografia, do que seria a constituição de um lugar, né? Os geógrafos distinguem, né, parte, né, deles, porque até dentro da área o conceito é muito questionado, mas o que diferencia lugar de espaço é exatamente porque o lugar seria um espaço marcado pela minha experiência mais íntima, né? A casa é o meu lugar, enquanto a cidade é o meu espaço, né? E é sempre uma relação, é sempre uma definição relacional, né? Nesse sentido, a minha cidade é o meu lugar dentro de um conjunto maior que seria o país, que é o meu espaço, e por aí vai. Então essa desterritorialização nada mais é do que uma incompatibilidade entre sujeito e lugar, entre o homem e seus espaços íntimos, né? Com tamanha correria, com tamanha necessidade de migrar, de andar, de buscar sempre um horizonte que está à frente, o sujeito acaba se desterritorializando, ou seja, ele não finca raízes no chão. Isso leva a consequências, se a gente pensar bem, um pouco drásticas, porque se eu não finco raízes, eu não floresço. Então há a possibilidade de, no futuro, nós termos uma espécie de cisão, né? No sentido de interrupção de representação de experiências, porque aquilo que eu deveria levar para o futuro, né, como o meu modo de vida, fincando raízes no chão e vivenciando densamente né, o que eu estou representando, não acontece, né? Bom, as rápidas descrições das obras de hoje demandam do leitor o reconhecimento de códigos sociais. Uma coisa interessante. Quem leu romance do século XVIII, XIX, facilmente percebe que ele está repleto de descrições, né? De cada coisa dada no seu mínimo detalhe, né? Você pega um romance de José de Alencar, por exemplo, para antes de chegar a uma cena, a um diálogo comum entre dois personagens, o leitor fica sabendo muito sobre o que tem na sala, de onde veio cada um daqueles objetos, como foi constituído cada uma das cortinas, da vestimenta dos personagens, né? Por que são daquele modo, etc. E tal. Isso é muito pouco comum na literatura do nosso tempo. Em geral, as descrições são muito rápidas, né? Ora, como eu falei, a constituição de uma paisagem depende também da formulação de imagens dada pelo sujeito. Se eu me nego a discursar sobre determinada coisa, eu me nego também a criar um quadro social. Se eu não falo, se eu não digo como né, a constituição, puxando aqui para o tema geral, né, desta aula, para a configuração urbana, né, então é óbvio que o leitor ele vai ficar um pouco desestabilizado nesse terreno, né? Se não tem discurso, isso significa que os códigos sociais estão apresentados ali nas coisas mínimas. Vocês vão ter muito a experiência, por exemplo, de estar lendo um romance, uma novela, um conto, ou até mesmo um poema, e ter a sensação de que ele não está ancorado em espaço algum, né? Exatamente por conta dessas descrições rápidas, né? Que não permite que reconheçamos os códigos sociais de forma muito, né, muito fácil, consistente. Bom, toda essa problemática leva à construção de um quadro fragmentado, né? De um quadro social, político, cultural muito fragmentado dentro da literatura brasileira contemporânea. A Regina Del Castanho fala em um determinado momento lá do seu livro a seguinte frase: a cidade como símbolo da sociabilidade humana, lugar de encontros e de vida comum. Isso é o papel que a cidade deveria assumir, né, em todo tipo de representação artística, cultural, né? A cidade, por natureza, é símbolo de comunicabilidade, né? Na casa, né, na nossa casa, nós somos íntimos, né? Nós somos uma unidade. Agora, na cidade, não, nós casamos a nossa vida com a vida dos outros e aí nós construímos um tecido social,
né? Ou seja, a cidade deveria ser o lugar de encontro, de vida comum, de harmonia, de divisão de experiências, né? E uma série de outros elementos indo nessa direção. Acontece que a pós-modernidade, que a literatura contemporânea parece registrar exatamente o contrário, né? Normalmente a cidade é palco de desencontros, né? Os sujeitos não se comunicam, né? Dado todo aquele quadro cultural que falamos há pouco tempo atrás, né? A cidade é extremamente segregada, né? Há uma divisão nítida, eu falei nisso, acho que se eu não me engano na primeira aula, entre uma cidade oficial e uma cidade não oficial, né? A cidade gerida para os ricos, né? E aqueles que têm né? Um arsenal econômico muito forte, e as cidades para os pobres, né? A cidade proibida, a cidade do crime, né? E por aí vai, né? Então o tempo todo a cidade está nos impondo barreiras, né? Não passe desse limite, né? Cuidado, né? Situação vulnerável, coisas dessa ordem, né? Então ela acabou virando um palco de desencontros. E a vida comum já não é tão comum assim, mas bem pelo contrário, ela é muito heterogênea, né? A gente está falando em cidade, né? E por que eu acho que é muito importante para a discussão da literatura contemporânea? Porque automaticamente os sujeitos que aparecem nessa literatura são frutos da cidade, né? Ou seja, na literatura contemporânea, o mundo é visto pela ótica da metrópole, né? Significa que só as metrópoles são representadas na nossa literatura? Não, evidentemente. Significa dizer que mesmo quando aparecem outros tipos de espaço, aí eu coloquei como exemplo as cidadezinhas pequenas do interior, o campo, alguns lugares mais descentralizados, ainda assim eles são narrados, eles são figurados pela ótica desse homem que se encontra na centralidade, né, no ponto central e dominador da cidade, né? A lógica de composição citadina é majoritária em quase todo o processo de construção da literatura brasileira contemporânea. Discutimos na primeira aula um pouco sobre isso, né? Isso força, inclusive, a autores que venham de comunidades descentralizadas a se avizinhar um pouco dessa centralização, né, dessa óptica metropolitana, para que ele tenha a oportunidade de conviver, de dividir espaço com os outros escritores, né? A cidade majoritária é também a cidade das minorias, evidentemente, né? Claro, nos últimos anos tem surgido muitos, sobretudo prosa, né? Romances, contos, algumas novelas, que abordam né, as comunidades descentralizadas, as favelas, enfim, os bairros periféricos, né? As cidadezinhas pequenas avizinhadas às grandes cidades, né? Mas, de um modo geral, o que aparece na nossa literatura é esta cidade das minorias. Você pode pegar qualquer romance escrito na nossa época e vai estar lá representado os cafés, o cinema, né? As avenidas extremamente arborizadas, um trânsito constante de carros, os grandes arranha-céus né, que constroem uma paisagem urbana extremamente contemporânea, né? Esse parece ser o modo majoritário de representação, né? Ou seja, através da própria configuração da experiência urbana é possível detectar uma espécie de preconceito, né? De cisão mesmo, né? Entre esses sujeitos, né? Os que habitam, né, um centro e aqueles que estão em uma margem, né? Resumindo, né, se a gente fosse apontar características gerais de como o cenário urbano, né, de como a configuração urbana aparece, né, nas representações literárias, poderia-se dizer que o cenário principal é este: uma cidade marcada pela urbanização, evidentemente, né, pelo crescimento da cidade, por todos os problemas que isso acarreta, né. É uma cidade vinculada a experiências com o urbano, com o presente, com o progresso, com a máquina, a desterritorialização, né, porque às vezes até as próprias práticas, o tipo de negócio vinculados a essas cidades não permitem que o sujeito crie raízes fortes
com os espaços que habita, né? Por uma série de transformações na esfera tanto pública como privada, porque o nosso mundo vive em constante transformação, de fato, né? É muito diferente de você ver, por exemplo, os romances regionalistas, né, quando normalmente estão centrados em espaços né, deslocados desse eixo citadino. E aí as transformações elas ou não ocorrem ou ocorrem de forma muito lenta. Né? É só imaginar, por exemplo, o romance de José Lins do Rego, que ele levou 5, 6 volumes para descrever todo o processo de construção, constituição, efetivação até o declínio das lavouras de cana-de-açúcar, né? Com a chegada das grandes usinas. Né? Ou seja, uma coisa lenta, gradual, né? E o autor vai saboreando cada pequena mudança. Né? Então, 5, você tem ali Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Moleque Ricardo, Usina, até chegar em Fogo Morto. Né? Por isso que se chama em ciclo de cana-de-açúcar. Né? A evolução né, do Banguê, ele acompanha um pouco o desenvolvimento do personagem principal, o Carlinhos, né, e leva aí 6, 7 livros para que todo esse processo seja né, figurado, descrito com toda a maestria. Né. Normalmente, na literatura contemporânea, acontece exatamente o contrário. Né? Em poucas páginas, você já dá conta aí de mudanças viscerais na nossa sociedade. E, por fim, tudo isso leva a né, uma segregação muito acentuada. Né? Tamanhos são os descompassos existentes, né, entre uma coisa e outra. É preciso ressaltar um pequeno pormenor. Né? Eu chamei isso de perfil dramático, né? Nos dois sentidos. Dramático no sentido, né, de drama, de ter uma experiência forte, também são esses desencontros entre o sujeito e a cidade, mas dramático no sentido linguístico da coisa, né? No sentido de que a cidade, né, a condição urbana da atualidade, ela é uma representação e nem sempre corresponde ao que efetivamente é. Né? Ou seja, nós estamos falando aqui não de uma cidade verdadeira, né, mas de uma cidade constituída por discursos. Né? E isso vem de praticamente de um dado factual, porque a nossa sociedade, né, a cidade contemporânea, ela é marcada por uma série de discursos. Você pode, sei lá, sair da tua casa e andar 300 metros, vocês vão encontrar muitas formas, né, de discursos espalhadas, porque ela está repleta desse tipo de coisa. Né? São outdoors, são letreiros, são banners espalhados, são placas de anúncios, são, nas cidades maiores, né, aqueles ecrãs, né, com divulgação de comércio, enfim, coisa de tudo que é natureza. Né? Chamadas de áudio, né, em algumas esferas. Ou seja, a cidade contemporânea ela é de fato um grande texto. Como se não bastasse a ideia, né, natural de que a cidade é um discurso por conta própria. Né? A cidade é uma chave de interpretação do mundo. Né? Se ela é a constituição de um modo de vida ao longo do tempo, óbvio, nós podemos ver essa história na própria tessitura da cidade. Um aspecto interessante também é que esta cidade é muito masculina, né? Até porque ela foi criada pelos olhos dos homens. Eu estou falando a cidade escritural, né? Presente na literatura brasileira, contemporânea, né? Na literatura contemporânea. Grande parte dos narradores são homens, né? Os escritores são homens. Né? Nós temos cada vez mais uma emergência, uma inserção muito forte das mulheres dentro desse contexto. Mas, né, levando em consideração todo o percurso, ela ainda é relativamente pequeno. Né? A mulher precisa ganhar mais espaço nesse sentido, tal, e vem ganhando sim. Né? Mas a cidade ainda é muito masculina. Até a escolha, né, dos ambientes, ela tem esse caráter masculino, porque são espaços onde normalmente os homens desenvolvem
mais essas características, né? São fábricas, são bares, são, enfim, uma série de coisas que culturalmente esteve muito associado à ideia né, da praxis masculina, o que não significa de forma alguma que isso seja exclusivo do universo masculino ou que as mulheres estejam impedidas de executar essas atividades. Não é nada disso, né? Eu estou falando apenas de uma leitura que culturalmente, e aí esse culturalmente implica uma série de discursos, de preconceitos, né? Mas que culturalmente esteve vinculado ao universo masculino, né? Bom, o espaço da mulher ainda é de enclausuramento na literatura contemporânea, né? Quando elas aparecem, normalmente ainda estão circunscritas ou ao âmbito doméstico ou ao privado, né? A casa, a cozinha, o quarto, né? O erotismo desponta com muita força nessa nova geração, mas o erotismo depende muito da ideia de quarto, né? Do que é velado. São poucas as obras, por exemplo, que são eróticas, mas que se desenvolvem na camada social da cidade, né? O erotismo da rua, por exemplo, né? Sem qualquer tipo né, de velação, né? Então é um quadro ainda a ser mudado, né? E aí ressalta porque que eu chamo de perfil dramático, né? Qual é o perfil do espaço urbano, de modo geral, nas nossas obras, né? Nas obras do nosso tempo? De decadência, de segregação, de sujeira, de violência, de pobreza, né? Esse tem sido um espaço muito explorado pelos escritores da nossa era, né? É como se a cidade estivesse marcado apenas por perigos, por desavenças, né? E isso impregna, né, uma imagem muito negativa à experiência urbana. Normalmente, né, a representação da cidade nas obras, né, dos últimos anos tem esse caráter negativo, né, por conta de tudo que foi discutido aqui. Mas uma coisa que merece destaque é que a cidade passou a ser o espaço de invasores, né? Como tudo é muito segregado e mundos diferentes são colocados, né, lado a lado, o mundo do pobre, o mundo do rico, a favela é aqui, a comunidade é aqui, a zona rica é ali, né? E evidentemente os sujeitos se veem fragmentados também por conta dessa segregação espacial. Em algum momento, um sujeito vai querer invadir o lugar do outro, né? Um sujeito vai querer estar no lugar do outro, experimentar a experiência do outro, né? Só que os códigos sociais, políticos, a própria configuração urbana não permite esse trâmite de forma harmoniosa, né? Normalmente nós temos um senso de comunidade, de defesa de comunidade muito grande, né? Aquilo que não pertence ao meu mundo deve ficar do lado de fora, né? Parece que essa é a máxima do nosso tempo. Então, essas invasões tendem a ser forçadas. E aí eu chamo a obra do Rubem Fonseca como o maior exemplo, né? A obra do Rubem Fonseca, o tempo todo os personagens das comunidades, né, invadem brutalmente a esfera do outro, né? Vão à zona rica, à zona sul do Rio de Janeiro. O grande exemplo é Feliz Ano Novo, né? O conto Feliz Ano Novo, onde um grupo né, de indivíduos da favela invadem uma casa, né, de alguém de posses, né, de muita posses, na zona sul do Rio, e lá cometem todo tipo de atrocidades, né? Já discutimos na primeira aula que esse caráter de invasão também tem uma problemática em torno dela, né? Apontada pela Regina Del Castanho, né? Segundo ela, também isso é muito o modo como nós imaginamos o outro, né? E de repente nós só vemos no outro o perigo, né? É muito difícil você olhar para um sujeito que vive em uma comunidade de cara já abraçá-lo, né? Normalmente vem a desconfiança e só depois é que as relações vão se estabilizando, né? Então isso também é notabilizado pelos nossos narradores, né? Bom, a queda, né? Para fechar um pouco né, o modo como esse cenário é representado, tem coisas. O último aspecto que é ligado ao comércio, ao consumo, que só uma configuração urbana poderia oferecer com tamanha maestria, com tamanha intensidade, né?
Então, a cidade é também palco de consumismo, né? A cidade, da literatura brasileira contemporânea, ela funciona como uma espécie de mercado ou vitrine. Se ela é uma vitrine, se as pessoas caminham pela cidade, isso significa que o próprio sujeito vira uma mercadoria, né? Então a sensação que se tem é essa mesmo. Os sujeitos vão caminhando, né, pela rua e os seus corpos parecem ser um objeto exposto à venda, né? Eles são mercadorias no sentido, primeiro, que o próprio corpo é uma espécie de estandarte, né? É uma espécie de outdoor, sobre o qual repousa uma série de marcas, né? Então você vê um determinado tipo de roupa, um determinado estilo de moda, se identifica, né? E aquilo gera um interesse de consumo, né? E depois pela própria ideia né, da experiência mesmo, né? Os sujeitos, eles são, parece não ser gente, né? Parece ser objetos apenas, né? Que se locomovem, né? Pelas ruas, né? Então isso gera um processo de reificação muito grande, por isso a identificação do sujeito com o consumo, né? Ou seja, eles deixam de ser sujeitos, né? Já que não tem vida íntima com o lugar, né? E passam a ser coisas, né, que são expostas aos olhos de cada um. Ou seja, nós, leitores, estamos consumindo essas experiências, né? Nós nos deleitamos um pouco com as tragédias dos outros, com as dores dos outros, né? É uma forma de aliviar o peito. Eu estou tendo acesso a um interessante momento de drama, mas esse drama está longe de mim. É nesse sentido que os sujeitos viram mercadorias, né? Nós, leitores, somos consumidores, né, desses dramas, dessas inquietudes que nós queremos ver no outro, mas nunca em nós mesmos, né? Eu já falei um pouco disso, né, há um tempinho, alguns minutos atrás, né? A ideia, tudo isso gera a queda da ideia de lugar, né? O lugar naquele sentido que a geografia dá, né? Do espaço íntimo, onde as relações afetivas, né, e interpessoais acontecem de forma mais contundente, né? Ora, se eu estou vivendo num espaço de segregação, de desqualificação, de fragmentação, é óbvio que esses espaços íntimos, eles tendem a ser minados, né? Isso em grande parte das obras, né? Há obras na literatura contemporânea que versam especificamente sobre esses espaços íntimos e que são muito bem elaboradas, muito bem articuladas, né? Nós teremos 2 encontros sobre isso no futuro. Por fim, todo esse quadro descentralizado leva à desestabilização do corpo, né? Ora, o corpo é a nossa base estrutural mais próxima e mais forte, né? O nosso corpo é um passaporte para o mundo, é a forma de garantia no mundo, né? É a forma de interlocução com o mundo, tudo passa pelo nosso corpo. Mas com um quadro tão, né, tão pesado, tão desarticulado, o nosso próprio corpo acaba se desestabilizando também, né? Porque se eu estou em deslocamento, o meu corpo também está, e a ideia, né, que o corpo encerra também está em deslocamento. Ou seja, não dá para pensar em práticas muito fixas, amparada no que eu tinha, né, de noção de corpo, se o meu corpo está em constante mudança, né? Normalmente os nossos corpos acompanham as mudanças do tempo, e elas são cada vez mais céleres. Isso significa que o nosso corpo também muda de forma muito intensa. Vocês podem pegar por experiência própria, né? Fotos dos últimos 10 anos e quantas vezes nós fizemos alguma intervenção no corpo. Emagreceu, engordou, mudou de cabelo, foi para a moda, tirou um pouco mais, botou um pouco menos, o cabelo vai para um lado, vai para o outro, usou barba, deixou de usar barba, colocou seios, tirou os seios, tinha um estilo de roupa mais propício para o contemporâneo, depois para uma coisa mais regional. A gente vai meio que maltratando, digamos assim, o nosso corpo, tentando moldá-lo às experiências, né, do tempo e tentando fazer com que ele acompanhe também as mudanças constantes do nosso tempo, né? Esse tipo de representação é muito comum na literatura contemporânea, né? O corpo talvez seja o grande agente de ligação com o mundo, e de percepção mesmo, né? Bom, eu apresentei todo esse quadro, é o majoritário, né? Acredito eu. É o quadro da segregação, né?
da negatividade, né, de ver a cidade como algo negativo e tal, mas existe a outra margem também, que eu acho que é mais interessante, eu acho que é a mais, ah, ah, não sei, que tem dado bons frutos, né? Eu coloquei, né, tem um texto, um resumo. Por ser palco do progresso desenfreado, da segregação entre classes sociais, da violência eminente, da falência ambiental, né? Tudo isso é verdade, não tem como a gente negar. A cidade parece ter adquirido o papel de antagonista à própria vivência humana. Isso vem de uma linha de raciocínio, acredito eu, implantada pelo Walter Benjamin, né? Desde quando Benjamin começou a falar sobre a reprodutividade técnica e das experiências ancoradas por essa cidade moderna, que tem de ser cada vez mais superficiais e segregadoras, nós meio que expandimos esse conceito, né, supervalorizamos. E a cidade se transformou nisso, um grande antagonista. Né? É como se a cidade fosse segregadora e o campo, por exemplo, fosse o espaço que restabelece a vida do indivíduo. Né? Em parte, essa concepção decorre de uma tradição crítica que vincula a experiência da modernidade à evolução tecnológica, que é um denso quadro de reificação que eu acabei de falar. Né? Acontece que nem sempre é assim. Né? Há um outro cenário que é absolutamente possível dentro dessa conjuntura, e alguns escritores aproveitam, né, dialogam de forma muito intensa com as benfeitorias da cidade. Né? Eu vejo muita gente criticando, né, a configuração urbana, mas não abre mão, por exemplo, das benfeitorias. Né? Ou seja, se quer fazer uma crítica que seja pelo menos coerente consigo próprio. Né? Se não gosta da configuração da cidade, então abandone tudo. Né? Pense no modo de vida que seja absolutamente deslocado né, do que a cidade moderna pode oferecer. Bom, eu coloquei a negação das experiências da metrópole e a busca de uma configuração espacial do passado erguidas apenas no campo da memória. Isso é muito comum. Né? Normalmente as obras negam essa experiência de hoje, né, por conta de todos os problemas que já discutimos, e tentam buscar construir um mundo existente só na memória, né? Um mundo no passado. Na verdade, um mundo deslocado. Por isso que, tanto no modernismo como no pós-modernismo, há a emergência de sociedades deslocadas temporalmente. Né? São o caso das distopias, né? Quando o autor tem uma concepção mais dramática, né? Mais pessimista do mundo, ou as utopias, quando é o contrário. Né? Bom, mas esse contexto especificamente está muito ligado ao que o Bauman nomeou de retrotopia, né? O termo empregado por Bauman para designar um espaço marcado pelos retrocessos do tempo odierno, obrigando o indivíduo a se refugiar em um passado mitificado. Né? A leitura do Bauman é mais ou menos o seguinte: né? Nós vivemos num mundo de tanta liquidez, de tanto desconcerto, de tanto desencontro interpessoal, né? Ou seja, nós temos uma plataforma tão fluida, né, tão desestabilizada, que aquilo que a modernidade fazia pouco tempo atrás, que era projetar um mundo melhor no futuro, são as utopias, nem isso hoje é possível. Né? Nós vivemos num mundo tão fragmentado que sequer imaginar um mundo melhor no futuro nós podemos mais. Né? Então, um recurso dominante na literatura do nosso tempo foi imaginar o mundo passado, mas não um passado real. Né? Porque esse também não serve para nada. Né? Um passado mitificado, reconstruído, né? Um passado, no fim das contas, mentido, né? Rearticulado, né? Colocando ali coisas, né? Que só poderia causar uma espécie de harmonização com o indivíduo, né? Mas ainda assim muito artificial. Né? Bom, eu coloquei uma mudança de cenário muito interessante e que, apesar disso tudo, geram obras muito interessantes. Vamos lá. A experiência da metrópole emerge com vigor, né, oferecendo resultados profícuos e ampla possibilidade de representação artística. Distante daquela antiga relação topofóbica, a configuração da metrópole contemporânea, marcada pela presença do mercado tecnológico, né, que tem as suas vantagens muito grandes, senão não seria nem possível uma aula como essa, né? Imagina só, se não estivéssemos a tecnologia nesse momento de pandemia, né, estava todo mundo completamente deslocado um do outro sem saber o que é que acontecia no mundo. Pela divulgação sistemática do saber científico, né, vocês também, neste momento,
estão sendo agraciados com esse tipo de coisa, né? Houve sim uma democratização do saber científico nos últimos anos, tal. Pela multiplicidade de culturas, né? A nossa sociedade é toda ela marcada por esses encontros culturais e pela abrangência das mídias, né? Então tudo isso são coisas que, se soubermos levar, elas são muito importantes e criam uma plataforma muito interessante, né, de produção, seja artística, seja profissional, seja financeiro, seja científica e por aí vai, né? Então, isso tudo, né, agora proporciona novos paradigmas de se pensar e de se fazer literatura. Então, existe um grupo de autores que, ao invés de maldizer a experiência da metrópole, em apontar sujeitos fragmentados, né, eles fazem exatamente o contrário. Eles vivem a benfeitoria e a beleza, né, de se viver nas grandes cidades, né? Não há só tormento nas grandes cidades, né? E aí não sejamos hipócritas, né? Basta pensar, né, nas nossas vivências, o que é que a cidade nos oferece, né? Diversão, arte, conforto. Claro, não é para todo mundo, ainda é muito segregado e você precisa, né, de uma estabilidade financeira para usufruir tudo que a cidade tem para oferecer. Mas ainda assim ela existe como possibilidade, né? Ela é um fim a ser alcançado, por exemplo, ela é, né, coisa que antes sequer existia, né? Existem alguns modelos sociais que sequer têm esse tipo de coisa. Então, esses escritores, olha, tem muita coisa boa na cidade sim que pode ser aproveitada e eu vou me enveredar por esse caminho, né? Então, essa nova configuração urbana gera um modo diferente de se pensar, né, a literatura. O maior exemplo disso é o Arnaldo Antunes, né? O Arnaldo Antunes tem uma obra que é extremamente influenciada, guiada, estruturada pela vivência com a cidade, né? Ela tem uma conotação urbana, ela se utiliza de materiais que são comuns na indústria, no comércio, né? Ou seja, coisa que só a cidade permitiria, né? Ela tem uma concepção muito urbana, né? Porque pensa em consonância, né, com a tecnologia, com alguns mercados, né? E por isso mesmo ela tem um caráter muito futurista, né? No sentido de algo que está à frente do tempo, né? Aí eu coloquei como exemplo uma exposição, né? Normalmente né, os poemas eles são escritos em livro, né? E depois o Arnaldo faz essas exposições, né? Então o poema saiu no livro e depois ele migra. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Esse aqui é um livro do Arnaldo, NDA, né? Arnaldo Antunes, e tem esse poema, ó, né, que se chama Máximo Clímax. Este poema virou este poema que vocês estão vendo aí na parte central inferior, né? Ou seja, ganhou uma dimensão, ganhou um tratamento tridimensional, né? Com luz, com diferentes formatos dos módulos aí de madeira que formam os nomes, que dão uma outra significação, né? Os simples atos de transpor do livro, né, de uma folha branca de papel, para uma sala de exposição, a ideia de sala de exposição ela é muito ligada à ideia de cidade, né, de ser uma invenção da cidade, né, a necessidade de mostrar, né, em um local só reunido esses diferentes tipos de configuração, né? Então isso por si só já tem um caráter urbano muito acentuado. E olha só, as matérias todas, mesmo aquelas que são mais orgânicas, como o ovo, né, ele ressignifica. Todos esses poemas eles existiram em livro antes, né? Foram montagens que ele fez, às vezes tirou a foto, às vezes foi feito por algum programa de design gráfico, mas eles apareceram primeiro em livro e depois ele fez a exposição, né? Então você tem um ovo, que é a coisa talvez mais orgânica e um dos signos mais interessantes, né, que nós, né, podemos encontrar. O ovo, para usar um poema do João Cabral, né, como referência, é o morador e a casa ao mesmo tempo, né? O ovo é essa coisa mínima que condensa a vida, né? E parece que ela se gera, né, por conta própria e tal, né? E aí ele tem uma intervenção, né, da palavra, do código, que é uma invenção
que foi muito, não é uma invenção propriamente urbana, mas que a urbanidade se apropria muito, né? E ele colocou de forma minimalista, né? O ponto em um e a vírgula no outro, né? Então, esse símbolo de vida, de casa, de autossuficiência, que é o ovo, né? Ele é só um ponto e vírgula, né? Ele é uma pequena pausa para um futuro que sabe-se lá como é, né? Bom, e aí você tem uma série de outras, né? Outras representações, né? Dois maços de cigarro, fizeram muito sucesso nos anos 80, o Indy, um painel logo mais abaixo aí feito com transparências e por aí vai, né? Esse eu acho muito interessante, talvez o caráter urbano fique mais evidente, né? É um conjunto de poemas feito utilizando a ideia de luz, né? Das diferentes possibilidades de luz. A exposição se chama exatamente Luz Escrita, né? Como se fossem escritas de luz, e aí você encontra diferentes tipos de iluminação, né? O neon, a projeção, a lâmpada comum, o próprio sol, a claridade do sol, acho que eu não coloquei nenhum aqui, mas chamas, né? De isqueiro, enfim, de todo tipo de coisa, né? Então você vê que há uma parafernália moderna, né? Moderna, tecnológica, que está intimamente vinculada à experiência urbana. Bom, o Arnaldo ele poderia fazer como a grande maioria daqueles outros, né, autores e simplesmente apresentar sujeitos fragmentados, ruídos, um quadro social extremamente dificultoso e por aí vai. Ao invés disso, ele preferiu ver o que é que a cidade me dá de elemento para a construção. Como é que eu posso criar, né, a partir, né, disso que está disposto aqui para mim, uma grande obra, né, uma obra significativa, né? E aí ele recupera esses elementos que são, né, muito fortes e muito presentes na cidade, né, na tecnologia, enfim, etc. Tal, e ressignifica, né? E acho que esse é o mais importante papel da arte, né? Ele poderia simplesmente fazer com que esses elementos fossem a configuração dessa segregação, né, que nós sabemos que existe. Ao invés disso, ele tira o elemento da tecnologia, que por natureza é um pouco segregador, em partes, né, e transforma em um grande objeto de arte. Ou seja, ele reconfigura o mundo, né? Ele pega um segmento da cidade que poderia ser segregador e transforma num grande objeto de beleza. Bom, é isso. Por hoje é só. Até o próximo encontro. Um abraço.